Guerra Peixe. Meu pai trabalhava como ferrado de cavalos e era músico amador. Aos 6 começou a me ensinar violão, aos 7 tocava bandolim, aos 8 tocava violino e aos 9 piano. Comecei a estudos formais na Escola Santa Cecília. Fui aluno do violinista do professor Galmar. Em 1928, eu consegui meu primeiro trabalho como violinista em sessões de cinema mudo em Petrópolis. A partir de 1931, passou a viajar periodicamente à cidade do Rio de Janeiro para teatros particulares de violino com Paulina de Ambrosio. No ano seguinte, entrou para o curso de violino no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, atual Escola de Música UFRJ. A Sinfonia número 1 para pequena orquestra, executada pela BBC de Londres, o primeiro quarteto de cordas, miniaturas para piano, a peça trio de cordas, na pesquisa decafônica. A primeira fase da concepção da decafônica, sua primeira composição sonalina para flauta e clarinete. Foi intencionalmente antissocialista. Compôs também a Brunonette, interpretada por Hernán Nash em diversos centros europeus. Na época, participava do grupo Música Viva com Cláudio Santoro, Ernest Catonda e Edno Criege. A fase da decafônica encerrou-se em 1949 com suíte para clarinete. Entre 1948 e 1950, trabalhou como arranjador na Rádio Jornal em Recife. A decisão de sediar o trabalho na região Nordeste foi tomada com o objetivo de conhecer melhor o folclore nordestino. As pesquisas musicais foram em cadernos com várias melodias sendo utilizadas em obras compostas da década de 1950. Parte do resultado das pesquisas foi publicado em 1955, sob o título Maracatus do Recife, editada pela Record. Guerra Peixe passou a conhecer o folclore brasileiro como poucos, ganhando sua música uma nova dimensão a partir de ritmos nordestinos como maracatu, coco, chá. O compositor descobriu que os pais de frevo foi trazido por ciganos de eslava e espanhola, e não por negros africanos como pensava. Durante 3 anos meti em xangôs, maracatus, viajei para o interior e recolhi músicas de rezas para defuntos, da banda de Pifanos. Em 1960, compôs a Sinfonia Brasileira, conhecida como uma obra mais importante da sua fase nacionalista. Guerra Peixe compôs trilhas para filmes Terra é Sempre Terra, O Canto do Mar, sendo premiado como melhor autor de música do cinema. Nessa coleção foram lançados 4 álbuns, cada um dedicado a um artista de música popular, com arranjos sinfônicos de Guerra Peixe para a música desses artistas. Guerra Peixe também foi violinista, atuou na Orquestra Sinfônica Nacional, onde estreou, gravou e regeu muitas de suas obras, entregou a Orquestra Sinfônica Nacional como violinista. Dedicou a carreira de professor, dando aulas de composição e de orquestra no Seminário de Música Pro Arte, no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, onde foi responsável pela formação de inúmeros compositores. E por fim na Universidade Federal de Minas Gerais, ali durante a década de 80. Ali toda a década de 80 até sua morte, Guerra Peixe formou um grupo de música conhecido como Escola Mineira de Composição. Nelson Salomé, um discípulo mais diretamente ligado à Guerra Peixe, escreveu um livro sobre o período. 17 de maio de 1928, morte 26 de novembro de 1993, 79 anos. Destino homenagem à Prefeitura de Petrópolis, realiza o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, que destaca os artistas nascidos ou residentes que mais se destacam a cada ano. E ao contrário do meu amigo aqui, eu tô bem viva, viu? Edno Criege, compositor, crítico musical e produtor cultural, é um dos principais nomes da criação musical brasileira. Aos 7 anos, seu pai começou a instruí-lo em violino e com 14 anos deu um concerto em Florianópolis
que lhe valeu uma bolsa de estudos do governo do estado, transferindo-se para o Rio de Janeiro em março de 1943. Frequentou também o curso livre de composição ministrado por Hans Joachim Coulter na instituição. Com a saída de Coulter do conservatório, passou a frequentar os cursos em sua casa, estudando composição, análise musical e história da música, e integrando no grupo Música Viva. Recebeu em 1945 o Prêmio Música Viva por Música 1945 para oboé, clarinete e fagote. Em 1948, foi selecionado como bolsista do Departamento de Estado dos Estados Unidos, após a indicação de Coulter. Estudou também violino e tocou Mozart Orquestra de Nova York. Voltou ao Brasil em 1949, passando a procurar uma ocupação estável. Trabalhou com Coulter na organização do primeiro curso de férias de Teresópolis, em janeiro de 1950. Trabalhou com terapia musical no Hospital do Engenho de Dentro e no mesmo ano tornou-se colaborador da Rádio MEC, da Rádio Roquete Pinto e crítico musical do jornal Tribuna da Imprensa. Em 1955, recebeu bolsa do British Council para aperfeiçoamento em composição. Trabalhou para a rádio BBC, produzindo programas sobre compositores britânicos contemporâneos, que seriam transmitidos para o Brasil ao longo do ano de 1956. Em 1959, conquistou o prêmio maior do primeiro concurso nacional de composição do Ministério da Educação, com divertimento para cordas, e foi agraciado com a medalha de honra do cinquentenário do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1961, seu quarteto de cordas número 1 obteve o Prêmio Nacional do Disco. Em 1968, recebeu o troféu Golfinho de Ouro pelo conjunto de sua obra. Em 1976, foi indicado diretor artístico da Funter RJ, Fundação de Teatros do Rio de Janeiro, organizando a temporada de reabertura do Teatro Municipal e o Centro de Produções Teatrais de Inhaúma. Em 1979, criou o projeto Memória Musical Brasileira, junto ao Instituto Nacional de Arte. O título de cidadão emérito do Estado do Rio de Janeiro, 1982, na década de 1980, recebeu vários prêmios e honrarias, com decoração do governo da Polônia em 1984, Medalha Anita Garibaldi de Santa Catarina, 1986, o Prêmio Shell de Música 1987, e foi patrono de um concurso de piano em sua cidade natal. Entre 1981 e 1989, dirigiu o Instituto Nacional de Música da Funarte, fundação também presidiada por ele de 1989 até 1990, data de sua extinção, e de 2003 a 2006 exerceu a presidência da Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. É presidente da Academia Brasileira de Música, tendo sido eleito por unanimidade. Sua primeira obra, de 1944, é uma sonata para violino em estilo barroco que relembra Corelli. A influência de Coulter se faz notar logo no ano seguinte, com o trio 1945, quarteto de cordas e a canção Tem Piedade de Mim. Disto surgem obras de alta qualidade e de caráter nacionalista, como o primeiro quarteto de cordas. Sua primeira tentativa anterior foi renegada pelo autor. O Concerto para Piano e Orquestras, a Sonatina para Piano Solo e a Suíte Brasiliana, uma de suas composições mais conhecidas e apreciadas pelo grande público. Em 1961, compôs as músicas do filme Bruma Seca e, em 1970, para O Meu Pé de Laranja Lima. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelo surgimento de algumas de suas peças mais significativas. O Ludus Sinfônicos, 1965, escrito para o terceiro Festival de Música de Caracas e escada pela Orquestra Filarmônica da Filadélfia, o Bailado Convergências, 1968, o Cântico Naturale, 1972, para soprano e orquestra, baseados em cantos de pássaros e ruídos ambientais da Amazônia.
Ritmata, 1974, para violão solo de grande sucesso e o notável Extro Harmônico de 1975. Uma de suas obras-primas organizada em um sistema de serialismo vertical da grande coesão estrutural. Os anos 80 também testemunharam a aparição de composições bem-sucedidas, como Sonâncias 1 para violino e 2 pianos, 1981, e o Romance de Santa Cecília, 1989, para narrador, soprano, coro infantil e orquestras em 3 movimentos, onde empregou motivos de antigas danças e cantos pagais para criar uma atmosfera de alegria, despojamento e devoção. Sua produção mais recente é assinalada pelo Concerto para 2 violões e cordas, 1994, o TD1 Perorum de Brasília, 1997, composto para a visita do Papa ao Rio de Janeiro, onde fundiu vários sistemas modais, como cantos gregorianos, regionalistas e indígenas, e Terra Brasilis, escrita por encomenda do Ministério da Cultura, para celebrar os 500 anos de descobrimento do Brasil. Sua obra mais conhecida é Cântico Naturale, 1972, para soprano e orquestra, baseadas em cantos, pássaros e ruídos ambientais da Amazônia.